nós vamos meditar sobre santificação. Existem palavras compridas como justificação, santificação, e que as crianças geralmente não entendem. Uma vez Ellen White estava para pregar e chegou uma criança até ela e disse: a senhora que vai pregar? Sim, sou eu. Então pregue alguma coisa que a gente possa entender, não é? Porque justificação, santificação, a gente não entende o que é. Eles falam e nós não entendemos o que seja. É uma palavra um pouco difícil, né? Justificação. Primeiro Deus nos justifica. Primeiro Deus nos perdoa. Justificação e perdão é uma só coisa. Uma só coisa. Se você quer usar uma palavra comprida, usa justificação. Se quer usar uma palavra curta, perdão. Justificação e perdão é uma só coisa que nos cobre com o sangue de Jesus Cristo, nos purifica com o sangue de Jesus. Santificação é alguma coisa que começa a ocorrer na sua vida depois que a justificação acontece. Deus só santifica aqueles que já são filhos e filhas dele. Primeiro Deus faz de você um filho e uma filha. Você não nasce neste mundo como filho de Deus. Você se torna filho de Deus abraçando Jesus como Salvador. Através de Jesus, João capítulo 1, verso 12 diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Portanto, você crê no nome de Jesus, você se torna filho de Deus. Esse é um milagre que Deus opera. E é instantâneo isso. Isso é instantâneo, acontece em questão de segundos. Você sai da família dos pecadores perdidos e passa para a família dos santos, dos salvos em Jesus Cristo. Em questão de segundos, isto é instantâneo. A justificação ocorre no momento em que você declara sua fé em Jesus e pede perdão dos seus pecados, como aconteceu com o ladrão na cruz. Agora, queridos, santificação, que é o processo de Deus santificar o seu caráter, é o processo de Deus ir transferindo para você o caráter de Jesus, é o processo do Espírito Santo ir pegando e apanhando as coisas que são de Jesus e transferindo-as para você, comunicando gradualmente a vida de Jesus para você. Isso não é instantâneo. Não tem como ser instantâneo. Isso não pode ocorrer em 1 minuto, nem em 1 mês, nem em 1 ano. Isso é processo gradual, progressivo, que dura a vida toda. A vida toda. Mas Deus só santifica aqueles que já passaram pelo processo da justificação, ou seja, pelo perdão, pela confissão dos seus pecados, pela aceitação de Jesus. Então, o segundo passo, a segunda fase neste processo da salvação é a santificação operada por Deus na sua e na minha vida. Não tem como fugir da santificação. Nos tornamos filhos de Deus através da justificação, aceitando a Jesus como Salvador. Mas nos tornamos semelhantes a Jesus através da santificação. E a santificação dura a vida toda. Abra sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, vamos ver o verso 30. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o verso 30. Aqui lemos: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Você primeiro recebe a justiça de Deus, que é chamada de justificação. Ou seja, Deus credita para você o perdão, escrevendo perdão contra os seus pecados. Quando Deus registra o perdão contra os seus pecados, isso se chama justificação. Você recebe a justiça de Deus, sem ter tido comunhão com Deus. Você não tinha comunhão com Deus. Você conheceu Jesus e Ele passa para você a justiça dele, imputada, instantaneamente. E você se torna filho de Deus.
Aqui diz que Jesus não é somente a nossa justiça, ou seja, a nossa justificação. A segunda palavra aqui diz, ele também é a nossa santificação. Os que são justificados serão santificados. Não tem como fugir da santificação, porque para chegar no céu, nós temos que passar pelo vale da santificação. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. A primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. E vamos ler aqui então o capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ver agora aqui o verso 3. Verso 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Na justificação, Deus perdoa o seu pecado. Na santificação, Deus o capacita para viver sem pecar. Sem pecar aqueles pecados dos quais o Espírito Santo já nos conscientizou. Na justificação, Deus perdoa toda a vida de prostituição que você teve no passado. Na santificação, Deus o capacita para não continuar mais se prostituindo. Por isso diz aqui, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Por isso, o que diz aí? Se abstenham da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. E o verso 7. Leiam o verso 7, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Deus nos chama e Deus nos faz filhos dele. Quando Deus nos chama e nos faz filhos dele através do sangue de Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Então agora Deus começa a operar na sua vida o segundo passo, a segunda fase, que é a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém pode ver a Deus sem a santificação, porque Deus é santo. Abra sua Bíblia também agora na primeira carta de Pedro, capítulo 1. A primeira carta de Pedro, capítulo 1. E vamos ler aqui o verso, capítulo 1, verso 15. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em que área da nossa vida? Em toda a vossa maneira de viver, sejam santos. No falar, no pensar, no comer, no vestir, no namorar, no trabalhar. Em todas as áreas da vida nós temos que buscar o quê? Santificação. Lá em Êxodo capítulo 28, verso 36, diz que na testa de Arão, o sacerdote de Deus, existia uma frase, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Mas queridos, agora no Novo Testamento, nesse período da nova aliança, nós não temos aqui um sacerdote Arão. Aqui o sacerdote no céu é Jesus, mas na terra são os filhos de Deus. Os filhos de Deus são o sacerdócio eleito por Deus. Diz aqui na primeira carta também de Pedro, na mesma carta em que você está, primeira carta de Pedro, capítulo 2, e o verso 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, nós lemos. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Então, quem são os sacerdotes reais na nova aliança? O povo de Deus na terra. Na testa de Arão estava escrito santidade ao Senhor. E hoje Deus quer escrever na testa de cada filho seu, filha sua, santidade ao Senhor. É algo que você tem que desejar, almejar, orar por isso, esforçar-se por isso, buscando santidade, dia após dia. Isso vai durar a vida toda. Você nunca vai esgotar a santidade divina. Você vai estar recebendo uma dose da santidade divina cada dia. Cada vez que você busca e pede, você recebe
mas você nunca esgota. Você nunca vai se tornar igual a Deus. Você sempre vai ser um filho de Deus, buscando a santidade e a semelhança divina. Mas sempre existe algo mais para Ele dar. Algo mais para Ele dar. Não tem limite. Mas nós temos que pedir, nós temos que buscar. E a tragédia é que muitos não valorizam santificação. Muitos não valorizam santidade. Você vai ouvir muitos sermões sobre salvação em Jesus. Vocês vão ouvir muitos sermões sobre perdão. Somente a primeira fase. Mas pouquíssimos sermões, quase nenhum sermão você ouve no mundo evangélico ou na televisão sobre santificação. É um tema que as pessoas não gostam. Porque santificação mexe com a cozinha, mexe com a panela, mexe com a geladeira, mexe com o guarda-roupa. Santificação mexe com aquilo que você faz no escuro. Santificação mexe com a sua televisão, com a sua internet, com o seu computador. Santificação mexe com tudo, com todas as áreas da nossa vida. E isso não agrada, porque o ser humano naturalmente não gosta de ser incomodado, perturbado. Ele gosta de viver naquela zona de conforto e não fazer muitas mudanças. Ele se tornou filho de Deus, foi salvo pelo sangue de Jesus, e ele se regozija nisso, e isso é tudo o que ele quer, ele não quer mais nada. E ele se esquece de quê? Ele se tornou filho de Deus pelo sangue de Jesus, mas ele não tem nenhuma semelhança com o filho de Deus ainda. Você não se torna semelhante ao Filho de Deus pela justificação, pela salvação. Você se torna filho de Deus, mas você ainda tem que ser semelhante a Ele. E a semelhança com Ele é um processo que dura a vida toda, que se chama santificação. Uma vez que você entra, passa pela fase da justificação, você deve colocar o pé na santificação. E você vai andar pela estrada da santificação a vida toda. Queridos, aqui diz, sede vós santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1 e o verso 15. Nosso Pai é santo. E nós temos que ser santos. Porque tal pai, tal filho. Tal mãe, tal filha. Nós nos tornamos pecadores porque somos filhos de Adão. E Adão era pecador. E todos os descendentes de Adão herdaram a natureza pecaminosa. Nós nos tornamos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Nos tornamos filhos de Deus, só que Deus é santo. E agora Ele quer nos comunicar a santidade dEle. Isto exige comunhão. Justificação e salvação acontece momentaneamente, instantaneamente. Santificação é obra da vida toda e não acontece por milagre. Jesus curava as pessoas por milagre. Colocava a mão sobre o leproso e ele ficava são. Colocava a mão sobre o cego e ele passava a ver. Dizia para o morto, levanta-te, e o morto se levantava. Milagres. Santificação não ocorre por milagre. Santificação não ocorre por milagre. Santificação só ocorre por comunhão. Só pela comunhão. Pelo estudo da Bíblia, diário, pela oração diária, pela meditação na vida de Jesus, diariamente, lendo o livro desejado de todas as nações, meditando em cena após cena da vida de Jesus, você está assimilando Jesus, assimilando Jesus. O Espírito Santo está passando para você as coisas que são de Jesus. E você está se tornando santo sem perceber que está se tornando santo. Você não percebe que está sendo santificado, porque você não tem êxtase de sentimentos. Não existem explosões de alegria. Não existe histeria. Não, você não sai fora de si. Parece que não está acontecendo nada. Você está lendo a Bíblia, você está orando, mas você não está vendo
nada acontecer. Mas está acontecendo. Está acontecendo. Não se engane. Neste livrinho, Santificação, escrito por Ellen White, eu quero ler para você algum pensamento que tem aqui neste livrinho. Santificação não pode ser entendida por forte emoção. Veja o que Deus fala aqui. A santificação bíblica não consiste em forte emoção. As pessoas confundem muito emoção com experiência com Deus. Deus trabalha através dos sentimentos, mas Deus trabalha mais através da razão, porque os sentimentos são enganosos. Você pode estar se sentindo santo e não ser. Você pode estar se sentindo salvo e estar perdido, porque os sentimentos enganam. Você tem que não ter uma religião com base nos sentimentos, e sim na palavra que saiu da boca de Jesus. Crer no que ele falou, não no que você sente. Santificação bíblica não consiste em forte emoção. Eis aonde muitos são levados ao erro. Fazem dos sentimentos o seu critério. Quando se sentem elevados ou felizes, julgam-se santificados. Sentimentos de felicidade ou ausência de gozo e de alegria não são evidências de que a pessoa esteja ou não santificada. Não existe tal coisa como ser santificado instantaneamente. Salvação acontece instantaneamente. O ladrão na cruz, no momento em que ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus não disse, vou pensar no seu caso. Jesus não disse, se você continuar vivendo, dentro de alguns meses você vai ser salvo. Jesus respondeu, quanto tempo levou para que aquele ladrão saísse da condição de perdido e entrasse para a condição de salvo? Quanto tempo? Segundos, tá certo? Segundos. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para ele e disse, em verdade, te digo hoje. A segurança da salvação para o ladrão foi dada no tempo que se chama hoje. Em verdade, te digo hoje. Na hora, Jesus disse para ele que ele estaria salvo. Porque, em verdade, te digo hoje. Estarás comigo no paraíso. Queridos, a salvação acontece no momento em que você confessa o nome de Jesus. Santificação não. Santificação é um processo que dura a vida toda. A verdadeira santificação é obra diária, continuando por tanto tempo quanto dure a vida. Quanto tempo dura a santificação? Tanto tempo quanto dure a vida. Não há como você estar com 80 anos de idade, andando com Jesus há 60 anos, 70 anos andando com Jesus, e você diga, agora eu sou plenamente santo. Não. Nós nunca vamos ser plenamente santos enquanto tivermos uma natureza pecaminosa. Até quando vamos ter uma natureza pecaminosa? Até quando a natureza pecaminosa, com a qual nós já nascemos do ventre materno, até quando essa natureza pecaminosa vai durar? Até Jesus voltar. Quando Jesus voltar, o que é mortal será revestido da imortalidade. Essa natureza carnal e mortal e corrupta que nós temos, ela só vai ser eliminada na volta de Jesus. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Aqui nós lemos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E o verso 51 em diante.
verso 51 em diante. Eis aqui eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Ou seja, nem todos vamos morrer, não é? Mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Qual é a última trombeta? Não é? A trombeta de Deus, não é? Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Os mortos já ressuscitam incorruptíveis, imortais, mas nós, os vivos, seremos transformados em vida. Agora vejam o verso 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Quando o que é corrupto, o que é mortal, sairá desta condição de corrupção e de mortalidade? Quando? Na volta de Jesus, quando soar a última trombeta. Isto quer dizer que até lá, meu querido irmão e irmã, nós vamos continuar tendo uma natureza pecaminosa, só que dominada e suplantada pela natureza espiritual e santa de nosso Senhor Jesus que vive em nós. Você terá uma natureza santa, gerada pelo Espírito Santo, e você tem uma natureza pecaminosa, dominada e suplantada, que não tem voz ativa na vida do cristão. Mas ela existe, ela está lá. E será eliminada na volta de Jesus. Então, nunca neste período de vida terrestre, irmãos, nós nunca vamos cruzar os braços falando: alcancei plena santificação. Não. Enquanto vivermos na terra, vamos ter que continuar crescendo na santificação. Nunca vamos chegar num estado pleno de santificação que não tenha mais nada a aprender ou mais nada a avançar. É obra da vida toda a santificação. Aqueles que estão batalhando contra tentações diárias, aqueles que estão vencendo as próprias tendências pecaminosas e buscando santidade do coração e da vida, são aos olhos de Deus santos. Já são totalmente perfeitos? Não. Ainda possuem natureza pecaminosa? Sim. São mortais? Sim. Mas aqueles que estão batalhando contra as tentações diárias, aqueles que estão vencendo as próprias tendências pecaminosas e buscando santidade do coração e da vida, aos olhos de Deus são olhados e vistos como santos. Por isso que Paulo escreve para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é a igreja mais problemática do Novo Testamento. Às vezes, quando você vai para uma igreja, as pessoas dizem: você está indo para uma igreja problemática. Quando nós chegamos numa igreja, o pastor anterior chegou para minha esposa e disse: Leila, você já chorou muito numa igreja? Ela disse: não. Então se prepare para chorar, porque você vai chorar muito nesta igreja. Não estou falando desta aqui, estou falando de uma igreja. Queridos, nós vamos estar caminhando em direção à santificação, lutando contra as nossas tentações diárias, e aos olhos de Deus somos considerados santos. Todos os membros da igreja que estão lendo a sua Bíblia, estão buscando Jesus Cristo cada dia, estão confessando os seus pecados cada dia, aos olhos de Deus eles são vistos como santos, porque Deus o Pai vê Jesus neles. Temos muitos degraus a subir na escada ainda, temos muito caminho a palmilhar ainda, mas aos olhos de Deus, se morrermos hoje, somos santos em Jesus Cristo. E se não morrermos, continuarmos vivendo, vamos continuar crescendo na santidade. O Espírito Santo vai continuar nos comunicando a vida e o caráter e o temperamento de Jesus ao longo de toda a vida. Mas, queridos, aos olhos de Deus,
Somos santos. Por isso Paulo escreveu para a igreja problemática de Corinto, aos santos de Deus que estão em Corinto. E era uma igreja cheia de problemas, de brigas, de intrigas. Mas ele escreveu, aos santos de Deus que estão em Corinto. Portanto, meus queridos, sinta-se, aos olhos de Deus, membro da família de santos de Deus. Se você confessou os seus pecados, abraçou Jesus como Salvador, e você está diariamente buscando vencer as tentações, vencer as tendências pecaminosas, buscando santidade de coração, tenha certeza que você está sendo santificado. E aos olhos de Deus você é santo. E Deus vai escrever cada dia na sua testa, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. E quando Jesus voltar, de uma vez por todas, ele escreverá santidade ao Senhor, porque não vamos ter mais natureza pecaminosa, vamos ter para sempre só a natureza santa do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. Sede santos, porque eu sou santo. Este é o plano, este é o ideal de Deus para os seus filhos. Nada mais do que isso. Santos como Ele é santo. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Deus seja louvado. Glorificação é o ato de Deus eliminar de você a natureza pecaminosa e dar para você uma vida, um corpo glorificado, imortal, incorrupto. Aí é o começo da glorificação. É o ápice da santificação. Não é? É o ápice aqueles que andaram o caminho todo da santificação, eles chegam agora na volta de Jesus e recebem corpos glorificados. Sem pecado, eternos. Jesus.